Salve galera, beleza? LF aqui com vocês, resolvendo a prova do Enem 2017. Vamos fazer a questão 95, que fala um pouquinho sobre interações intermoleculares e métodos de separação de misturas. Vem com o LF, vamos lá, vamos resolver essa questãozinha. Enem 2017, uma das provas mais difíceis de química do Enem. Vem com o LF, vamos lá. Salve galera, LF aqui com vocês para resolver a questão 95 da prova do Enem 2017. Galerinha, provinha, essa prova foi caprichada, hein? Vamos lá, vamos resolver essa questãozinha que fala sobre métodos de separação de misturas e fala um pouquinho sobre interações intermoleculares também. Olha só como é que explora a questão. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rica em substância, lipossolúvel. Galera, quando a questão coloca essa palavrinha aí, lipossolúvel, lipo quer dizer lipídios. E lipídios tem característica o quê? Mais apolar. A cadeia está mais próxima de algo apolar. Então, isso tem repulsa, aversão por água, então tem mais afinidade por solvente orgânico. Por exemplo, ésteres, éteres, beleza? Então, isso aqui vai ter mais afinidade por solvente orgânico. Bom, diz assim, ó, com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, ou seja, ó, tá? Lipossolúvel significa aversão à água, significa que é uma substância lipofóbica, também poderiam usar essa palavrinha aqui, ó, lipofóbica, né? Esse sufixo aqui, fobia, significa aversão, tá? Então também poderia usar esses sinônimos, tá bom? Então, celulose, vitaminas lipossolúveis, mais uma vez, e sais minerais hidrossolúveis. Aí os hidrossolúveis são solúveis em água, então vai ter uma parte aí que vai ser separado por ação, né, da dissolução em água. Então ele diz assim, ó, considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então tem aqui éter dimetílico seguido de agitação. Então, quando ele adiciona éter dimetílico, o éter ele é um solvente pouco polar. Por que ele é pouco polar, LF? Porque ele não apresenta grupos hidrofílicos. Ó. Quem são os grupos hidrofílicos? São aqueles grupos capazes de realizar ligação de hidrogênio. Tá? Então o éter ele não tem, o éster também não tem, a cetona também não tem. Então esses solventes são pouco polares, né? Fazem interação do tipo de polo permanente, mas aí dependendo da quantidade de carbono que eles possuem na cadeia, né, eles vão ter mais afinidade por compostos apolares. O éter dietílico, ele tem dois radicais etil ligado ao heteroátomo, que é o oxigênio. Tá? Então esse aqui é o éter dietílico. Bom, então ele vai ter muito mais afinidade justamente pela essa parte lipossolúvel da farinha de linhaça. Então, quando a gente quer analisar o óleo de linhaça, que é o que ele pede aqui, o óleo de linhaça vai estar em qual fração? Então, fatalmente, o óleo de linhaça vai estar aqui, ó, nesse extrato etéreo. Então, quando ele separa as duas fases, uma fase não é solúvel em éter, pouco solúvel em éter, ela vai para um lado e ele consegue fazer uma separação por filtração, porque ele diz que isso aqui são sais, ó, hidrossolúveis, são sais. Então, aqui vai ficar os sais hidrossolúveis, que depois ele joga a água, tá vendo? Então essa parte aqui não é a parte que interessa pra gente, porque como ele diz, o óleo de linhaça, ele é pouco polar. Então ele é mais apolar, uma vez que ele é lipossolúvel. Então ele vai ter muito mais afinidade aqui no éter. Tá legal? Então essa parte aqui é o que nos interessa. Ele pergunta assim, né, onde é que o óleo de linhaça vai estar? Então a gente tem aqui o destilado 1 e o resíduo 4. Então, o que, que ele faz aqui em seguida? Ele faz uma destilação. Então, a destilação é para fazer o quê? É para retirar o solvente que ele adicionou. Então, o solvente que ele adicionou foi o éter etílico, ele vai evaporar mais facilmente e vai ser condensado e ele vai ser obtido lá do outro lado, né, do processo de destilação. Se a gente lembrar lá a construção, né, do aparelhinho de destilação, a gente tem aqui a mistura que vai estar sendo aquecida.
Então, parte, né, da mistura vai entrar no condensador. Deixa eu fazer aqui o condensador direitinho, né? Então, aqui vai entrar no condensador. E aquele cara que é mais volátil, no caso aqui o éter, ele vai ser pingado aqui deste lado. Beleza? Então, é isso que acontece. Então, esse destilado 1 aqui é o éter. Logo, o óleo de linhaça vai estar no resíduo 4. Então, a gente vai marcar aqui, ó, letra E, o óleo de linhaça está no resíduo 4. Beleza? Então, o que a gente utilizou aqui? Um processo de destilação, processo de separação de mistura, tá? Para a mistura homogênea, né? Entre uma parte sólida e aqui uma parte, na verdade, ele tem um resíduo que ele tem ainda compostos sólidos, né? Que ele tem fibras proteicas, tal, e vitaminas lipossolúveis, e o óleo de linhaça tá nesse barato aqui, beleza? Então tá aqui nesse resíduo 4. Show de bola? Então a gente trabalhou aqui bastante em interações intermoleculares. Então viu que as questões do Enem trazem esse prefixo lipo e esse prefixo hidro para associar apolar e polar quando você tem afinidade, né? Lipossolúvel ou lipofilia, hidrossolúvel ou hidrofilia. Então são sinônimos para polar e apolar. Beleza? Então é isso, galera. Resolvemos mais uma questãozinha do Enem 2017. Vem com o LF, sucesso total e garantido. Bora resolver a próxima.